E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, depois de muito tempo. E bem, neste vídeo eu pretendo falar um pouco sobre blockchain e tudo que permeia esse assunto. Eu comecei a fazer esse slide ano passado e só agora eu resolvi gravar. Aconteceu muita coisa nesse meu tempo e, enfim, eu entrei na faculdade, fazendo o bacharelado em matemática. Mas, enfim, isso fica para outra hora. Vamos começar. Então, o que de fato é uma blockchain, né? Uma blockchain é um banco de dados que é compartilhado entre computadores numa rede, num sistema distribuído, em que cada node ou subconjunto de nodes inserem dados, que são validados por outros nodes. Esses dados são divididos em blocos, ligados uns aos outros, através de hashes criptográficos, né? Na maioria das vezes, pelo menos. Então, essa estrutura ela é armazenada e, muitas das vezes, sincronizada em todos os nodes do sistema. Aqui temos uma espécie gráfica, né, de uma blockchain, no modelo de árvore de Merkle, onde você tem os blocos chamados de gênesis, né, os blocos primários, e através deles outros blocos que são ligados até chegar no topo. Muitas blockchains de criptomoedas, por exemplo, são parecidas com essa estrutura. E, enfim, vamos prosseguir. Aqui são os tipos de blockchain. Nós podemos ter uma blockchain pública, onde não há qualquer restrição de acesso, qualquer um pode enviar dados ou até validar os blocos. Geralmente, blockchain desse tipo, em se tratando de criptomoedas, por exemplo, elas têm um certo incentivo, como é o caso do Bitcoin e de outras muitas, né? Então, além dela, a gente tem a blockchain privada, que possui certas restrições, ou seja, nem todo mundo pode entrar. Você só tem acesso a essa blockchain se você for convidado por algum node administrador da rede, né? E os blocos eles são validados por uma autoridade central. A próxima seria a blockchain híbrida, que combina uma série de recursos centralizados e descentralizados, né, uma série de recursos da blockchain pública e privada. E a última seria a Consortium Blockchain, blockchain de consórcio, que é uma blockchain privada, ela tem acesso limitado, só que é um acesso a um grupo específico. Né? Não se limitando apenas a uma autoridade central, mas sim um grupo específico que controla a validação dos blocos dentro da rede. E aqui temos um gráfico que ilustra esses 4 tipos de blockchain, sendo a híbrida a interseção entre esses dois mundos, né, entre a privada e a pública. Vamos prosseguir. Bom, aqui as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes e um pouco mais técnicas, né? Bem, uma blockchain, de maneira geral, ela se consiste no seguinte esquema. 3 camadas. Temos a camada de dados, data layer, a camada de consenso, consensus layer, e a camada de network, camada de rede. Fora disso, temos um outro diagrama que representa o ambiente externo que auxilia a blockchain, mas que não necessariamente faz parte dela. Como no caso da blockchain de dados, temos os bancos de dados. No blockchain da camada de consenso, temos o algoritmo da criptografia em si, que no caso do Bitcoin poderia ser a RSA, curvas elípticas, algoritmo de hashes, coisas que não estão ligadas necessariamente ao protocolo da blockchain em si, mas que auxiliam naquela camada. Né? No caso da rede, a gente tem os protocolos conhecidos como P2P e por aí vai indo. Então, vamos começar. Na camada de rede, a gente tem a estrutura dos dados da blockchain em si. Né? Como que os dados vão se estruturar dentro dos blocos. Na próxima camada, temos a camada de consenso, que garante a consistência da blockchain. Como que os nodes vão se acertar, vão se concordar sobre como validar os dados naquela rede, sobre como inserir novos dados. Né? E nós veremos que existem diversos algoritmos para isso. E por último, é a camada de rede, que define a estrutura P2P da rede. Então, agora vamos entrar em detalhes sobre cada uma das camadas. Bom, a primeira camada, Data Layer, é a que contém a estrutura interna do bloco,
que de maneira geral nós poderíamos dividir da seguinte forma: a header e a data em si, né? O cabeçalho do bloco e o conteúdo do bloco. Bom, no cabeçalho do bloco a gente tem um número, né? Poderia se chamar a altura do bloco, e a gente poderia voltar ao primeiro slide, que mostra essa estrutura de Merkle-Hellman, né? Uma estrutura de árvore, em que a altura do bloco representa a distância em unidades, contadas por números de blocos, que ele está do bloco gênese, né? Então temos o top hash, que nesse caso, a altura desse bloco seria de 3, né? Porque ele está a 3 blocos de distância do gênese, no caso seria o gênese. Aqui tem mais de um gênese, né? Então essa leitura poderia variar, né? O referencial da altura poderia variar. Mas como o bloco do top tem exatamente a mesma altura em ambos os blocos gênesis, né? Ainda assim vai funcionar aqui. Tudo bem. Continuando. Além disso, ele pode ter o valor do hash do bloco anterior, uma representação do hash do bloco data, ou seja, uma representação do hash do conteúdo do bloco. Você pega o conteúdo do bloco em texto, tira um hash disso e coloca no cabeçalho. Outra coisa também, um timestamp, né, um registro de data e hora do momento em que o bloco foi criado, o momento preciso, e a informação sobre o tamanho do bloco. Todas essas informações, na verdade, são bem opcionais. Eu destaquei que apenas o timestamp ser opcional aqui, mas na verdade, se você for arquitetar uma rede blockchain, fica ao seu critério colocar essas informações ou não, né? Isso aqui é de maneira geral como são feitas na maioria das vezes, né? E é importante destacar essa parte do valor do hash do bloco anterior, porque é isso que garante que os blocos sejam que a blockchain seja construída de tal forma que um bloco é ligado ao seu anterior, né? E que, fazendo dessa forma, você dificulta toda e qualquer tentativa de ataque à blockchain quando você tem uma rede muito grande, né, de blocos. E a próxima divisão é o dado do bloco em si, a block data, que, enfim, varia muito do seu propósito, né? Mas em se tratando de criptomoedas, por exemplo, você teria no conteúdo do bloco a lista de transações, né, dos eventos contábeis e tal, as informações de remetente, destinatário, enfim. Se for, por exemplo, como é o caso do Git, né, aquele software que a gente usa para versionar arquivos, né, que é usado no GitHub, por exemplo. Esse software, ele tem uma espécie de blockchain, né, a ideia do commit. Quando você commita, o primeiro commit seria o bloco gênese, e o segundo commit, ele depende do primeiro, e por aí vai indo, né? Então, de tal forma que você não consegue, à primeira mão, modificar um commit que está no meio do bloco, né, no meio dessa cadeia de blocos, no caso. Você até consegue, né, se você usar git amend e forçar, né, o comando, mas enfim. A estrutura do Git, do GitHub, é bem parecida com a da blockchain. A ideia de você ter uma cadeia de blocos, né, no caso uma cadeia de commits, em que cada commit depende do anterior, de tal modo que você quer garantir a integridade do versionamento daquele projeto. E, enfim, né, é um exemplo de uma coisa que não é uma criptomoeda, mas que funciona como uma blockchain também. Então, vamos agora avançar para a próxima camada, que é a camada de consenso, que aqui é onde está o núcleo, né, das discussões que envolvem o blockchain, né? Qual algoritmo de consenso é melhor? É Proof of Work, é o Proof of Stake, enfim, tem uma série de algoritmos por aí. Só que a discussão sobre a camada não se encerra só nisso. Tem muitas coisas interessantes que o pessoal não costuma falar, mas que quando se investiga a fundo, quando se estuda a teoria a fundo, a teoria de sistemas distribuídos, vocês percebem que existem outros problemas que vão além dessas coisas, né? Então, vamos começar. Um sistema complexo ele pode consistir de vários processos que funcionam de forma independente e, frequentemente, uma configuração distribuída, não é? A gente está falando aqui de sistemas distribuídos. Então, para atingir um objetivo comum, os nodes desse sistema eles precisam concordar em algumas decisões. E existem 3 fatores principais que devem ser levados em conta quando a gente fala de consenso num sistema distribuído, que é a sincronização da rede, a tolerância a falhas
E, né, o que todo mundo conhece, o protocolo de consenso. E aqui eu separei os requisitos essenciais para o mecanismo de consenso funcionar, né? Então, existe toda uma teoria por trás, né, desses protocolos de consenso, que é estudada em sistemas distribuídos, e qualquer acadêmico da área, né, de ciência da computação ou qualquer outra relacionada, poderia propor um novo protocolo de consenso, né? Vira e mexe aparece um novo por aí, em alguma criptomoeda, né? Não existem só esses dois, né, de Proof of Work e Proof of Stake, existem vários outros. E, bem, qualquer um pode promover um novo protocolo, desde que esse protocolo garanta, né, esses principais requisitos aqui, né, que eu considero como sendo essenciais. Bem, o primeiro deles é a descentralização, né? Ou seja, não deve existir uma autoridade central capaz de validar os blocos, né? Além disso, temos que ter um quórum estruturado, ou seja, os nodes eles devem trocar as mensagens de forma pré-definida. Isso inclui grupos ou hierarquias. Embaixo eu reitero a mesma coisa, né? Uma verificação de origem deve ser possível, né? Para você identificar o node que enviou a mensagem, que inseriu o bloco, né? Que seria o dado. A privacidade. Apenas o destinatário pode ler a mensagem, né? Então, se você fizer uma transação, no caso, você está tratando de uma criptomoeda, né? Você faz uma transação para alguém, apenas o destinatário consegue ver as informações mais frágeis, né? Daquele dado. Bom, a tolerância a falhas. Bom, ele deve ser tolerante a falhas, né? Ou seja, o protocolo deve funcionar ainda que alguns nodes se percam na rede, saiam de controle, enfim. E por último, a performance, né? A prática ainda importa muito, ou seja, você tem que ter um protocolo que se saia bem em questão de banda, latência, escalabilidade, enfim, em hardware também, né? Bom, agora a gente vai entrar em discussão principal, né, que norteia tudo isso, que é os protocolos de consenso. Só que para entender isso, a gente tem que entender uma coisa mais fundamental, né? O que de fato é o consenso, né? E por que isso é uma coisa importante, né? O problema do consenso. Ele, na verdade, é um problema clássico na teoria de sistemas distribuídos, onde você tem um problema, né, de acordo entre uma série de processos, né, sobre um dado em específico. Então aqui tem uma definição bastante formal e abstrata do que seria um problema de decisão num sistema distribuído qualquer com N nodes, com N participantes. Então, primeiro ponto, né? Existem N nodes dos quais F podem falhar, né? Então, N e F são números naturais. Então, no caso, você poderia ter, sei lá, 10 nodes, dos quais 2 podem falhar. Ou seja, você tem 8 nodes corretos, né? Nodes íntegros. O próximo ponto. Cada processo PI propõe um único valor VI que pertence a esse domínio de valores, né? Novamente, é uma definição bastante formal, abstrata, e nesse caso, você tem um domínio de valores dos quais você conhece, né? São valores pré-definidos para aquele processo. E todos os nodes dessa rede eles vão interagir entre si para trocar esses valores, né? Então, tentem visualizar, né? Então, os nodes vão decidir um único valor dentre esse domínio de valores possíveis, e eles vão ter que entrar em um acordo sobre qual desses valores vai ser usado, né? Que é justamente o que é falado aqui, né? Em algum momento, os nodes entrarão no estado de decided, em que definem um único valor V, que a partir daí não será modificado. Esse valor V, no caso aqui está VI, tá errado isso aqui, tá? Não é para ser VI, é para ser V nesse ponto, né? Porque não vai ser indexado mais, né? Vai ser o valor definitivo, então, enfim. O valor V, ele vai ser determinado a partir dos nodes corretos, que no caso a quantia vai ser N-F, né? E o problema todo do consenso está justamente em atribuir o mesmo valor a essas variáveis de decisão, né? Porque muitos nodes vão escolher valores diferentes, né? E o problema do consenso está justamente aí. Qual valor vai ser determinado? Então, perceba que isso é bem abstrato, a gente está falando de valores e tal, mas enfim, isso aqui poderia ser qualquer coisa, né?
Você tem uma série, no Bitcoin, por exemplo, né? Você tem uma série de nodes, e isso aqui também se encaixa da mesma forma, né? Desses N nodes da rede do Bitcoin, você tem uma quantia de N-F nodes que são corretos, né? Confiáveis. E esses nodes eles vão propor uma transação para ser acrescida na rede, no blockchain. E os nodes, né, vão concordar sobre qual daquelas transações vai entrar primeiro no bloco. Depois do que o consenso é aplicado, aquele bloco é decidido e ele é inserido na rede. E é realizado o consenso. Que no caso do Bitcoin, é usado o algoritmo Proof of Work, que muitos de vocês devem conhecer já, ou devem ter ouvido falar. Enfim, eu explicarei ele aqui também. Então vamos prosseguir. Aqui é uma outra abordagem do problema do consenso, né? Só que de uma forma um pouco mais didática, né? Fora daquele formalismo matemático. Então, nesse problema, a gente tem o quê? A gente tem N generais situados numa fortaleza. Eles precisam decidir se atacam ou se vão recuar, né? Toda a comunicação é feita através de mensagens. E em algum momento, os nodes eles vão entrar no estado de decided, né? Como era o caso anterior, né? Da mesma forma do anterior. E para evitar problemas, né, para evitar falhas, esses generais eles precisam concordar sobre qual ação melhor de fazer naquele momento, né? Só um parênteses, né? Essa decisão de atacar ou recuar seriam os valores possíveis dentro daquele domínio de valores, né? No caso era um conjunto D. Então, prosseguindo. Uma pequena quantidade de generais traidores, eles vão agir de tal modo que os nodes, que os generais leais, eles ajam em desacordo com os seus colegas, né? Eles vão agir de tal forma que a decisão fale, né? E aí que está o problema. O problema todo é como que esses generais vão entrar em consenso sobre qual ação é melhor, sabendo que existem generais traidores que podem enviar uma mensagem errada, né? Então você não consegue conversar um com o outro, eles não estão conversando entre si diretamente, né? Eles têm apenas as mensagens que são trocadas uns aos outros. E aí está uma outra maneira de apresentar o problema do consenso. Um ponto importante de um protocolo de consenso é o componente de falhas, né? O que seria uma falha? Uma falha é um cenário onde existe algum node corrompido, algum node que por algum motivo saiu da rede de maneira involuntária, né, involuntária, ou seja, ou voluntária também, né, de tal forma que o processo de decisão ele se atrase de alguma forma, né, ele seja impedido de alguma forma. Então, faz-se necessário a existência de um componente de falhas para que esse protocolo consiga prosseguir em execução a despeito da falha ou não. Dentre as inúmeras falhas que podem existir, existem dois tipos de falhas que são famosas, né? Que seria a falha de crash, que seria o caso em que um node ele se desconecta da rede, né? Ele acaba se desincronizando, alguma coisa parecida, e ele não consegue retornar, por exemplo, né? Seria uma falha de crash, que normalmente é involuntária e, enfim, natural praticamente. E outro tipo, que é mais problemático, seria a falha Byzantine, fazendo uma alusão ao problema dos generais bizantinos que eu citei anteriormente. Então a gente tem esses dois tipos de falhas, né? Se tratando de protocolos de consenso, e é interessante que um protocolo de consenso seja tolerante a esses dois tipos de falhas, ele consiga seguir naturalmente em execução, a despeito se alguma dessas falhas acontecer ou não durante o processo. Então vamos para o próximo ponto. O próximo ponto seria a respeito da sincronização da rede, né? Porque, bem, a blockchain, né, como eu falei, é um banco de dados que é armazenado em cada um dos nodes e, como é de natural de se pensar, esses dados eles devem estar sincronizados, né, uns com os outros. Só que nem sempre isso ocorre, né? Existem 3 tipos de sincronização de uma rede distribuída. Seria o caso de uma rede síncrona, né, onde todas
As operações, os processos, eles são coordenados em chamados de rounds, né, em interações. E cada processo ele é frequentemente atualizado por um serviço de relógio, né, central, né, um serviço central chamado de relógio que vai sincronizar todos os processos em todos os nodes. Além disso, a gente tem um tipo de sistema distribuído que é dito assíncrono, ou seja, as operações elas não são coordenadas, não existe um relógio de sincronização. Cada componente não está vinculado a nenhuma regra de coordenação, né? E executa sua própria rotina de maneira oportunista, né? E o último tipo, que é uma rede parcialmente síncrona. Ou seja, algumas operações elas não são coordenadas, mas existe um certo limite de atraso na transmissão das mensagens. Ou seja, a entrega das mensagens ela é garantida, só que pode ter uma certa defasagem de tempo entre os relógios internos de cada node. Tá, então, explicado os 3 tipos de sincronização da rede, vamos falar agora sobre os problemas referentes à sincronização em si, né? Existem 3 problemas principais que impactam na sincronização do sistema. O primeiro deles seria a defasagem interna. O que significa isso? Todo dispositivo, todo hardware, né, que se conecta à internet, ele tem uma coisa que é chamada de relógio interno, clock interno. E, bem, existem inúmeros nodes na rede. E esses clocks, por algum motivo, né, podem estar defasados, podem ter uma pequena diferença de valor, né, fazendo com que eles fiquem errados, né? Isso pode, de alguma forma, acabar desincronizando a rede, que é o que a gente chama de defasagem interna. A gente tem a defasagem externa, que no caso os clocks eles estão diferentes comparado ao horário real, né, do clock externo, do sistema de sincronização externo. E a gente tem uma diferença variável, né, que é mais relacionada à velocidade dos clocks, né, de cada hardware. Então, é importante que você considere esses 3 problemas na criação de um protocolo de consenso. Bom, e aqui, depois de ter falado tudo isso sobre os protocolos de consenso, né, vocês já perceberam que nessa discussão existem outros pontos a serem considerados, né? Ou seja, a discussão não se encerra somente em qual algoritmo você deve usar, né? Se é Proof of Work, Proof of Stake, Proof of History, enfim. Quando você tem uma rede blockchain, né, é sempre possível que um mesmo bloco, né, um bloco com o mesmo conteúdo, ele seja publicado ao mesmo tempo na rede. Isso pode acabar causando diferentes versões da blockchain, né, o que acaba causando inconsistência. Ou seja, digamos que um node A ele vai criar um bloco P de N, onde ele vai inserir as transações 1, 2 e 3. E, paralelamente, um outro node B ele vai criar o bloco BN com a transação B, que contém as transações de número 1, 2 e 4. E ambos vão distribuir esses blocos para os demais nodes da rede. Perceba que existe um conflito entre esses dois blocos, porque o bloco do node A ele não tem a transação 4, enquanto o bloco do node B ele não tem a transação de número 3. E como é que a gente resolve isso, né? Digamos que eles foram publicados ao mesmo tempo. Existem outras soluções, né? A principal delas eu coloquei aqui, que no caso a blockchain ela aguarda até a próxima publicação do bloco, né? E usa essa próxima publicação como sendo um bloco oficial, né? De tal forma, o bloco que vai ser considerável, que vai ser usado, vai ser o bloco mais aceito, né? O bloco que foi inserido mais transações. Então, digamos que no bloco B tem a transação 1, 2, 4, 5 e assim por diante, né? Ou seja, os demais nodes começarem a inserir mais dados naquele bloco. Esse bloco vai ser o aceito, né? Em detrimento do outro. E, por conta desses problemas, muitas vezes a aceitação, a validação de um bloco, ela não é feita deterministicamente. Bom, como a gente já falou sobre a arquitetura de um protocolo de consenso, né, quais são os requisitos que ele deve ter, quais problemas ele deve resolver, né? Então, aqui a gente vai listar os principais, né? Protocolos de consenso, ou melhor, algoritmos de consenso. Então, vamos falar sobre o primeiro deles, né, que é Proof of Work, que muitos de vocês devem conhecer. E como é que ele funciona?
de maneira geral, né? Uh, você tem os nodes, né, na rede. Como é que ele garante o consenso? O node que resolver um problema computacional específico, né, um problema computacional que exige um certo poder de processamento, vai ser o node escolhido para validar o bloco. E dessa forma que é garantido o consenso da rede. No caso do Bitcoin, o problema computacional é um problema matemático, né, problema de computação, que tem a ver com hashes, né, então o computador, o node, ele tem que calcular uma série de hashes, até que ele escolha o hash, até que ele calcule o hash certo, e esse trabalho exige muito poder computacional. Então, quando o node ele acerta o hash a ser calculado, ele é eleito como o node validador naquele caso, para aquele bloco. O próximo algoritmo de consenso é o Proof of Stake, POS. Como é que é feito o consenso nesse tipo de algoritmo? Os nodes da rede que possuem uma maior quantidade de criptomoedas associadas àquela blockchain, eles são considerados elegíveis, né? E um node desse subconjunto de nodes elegíveis é escolhido para ser o validador do bloco naquele caso. Existem outros também, né? A gente tem um Proof of Capacity, que nesse caso é bem semelhante ao Proof of Stake, só que se trata não de uma quantidade de criptomoedas, né, mas uma quantidade de espaço em disco, ou seja, um node que possui uma maior quantidade de armazenamento, os nodes, né, que possuem, eles vão ser considerados elegíveis, né, e um node dentre esses nodes considerados elegíveis vai ser escolhido, semelhantemente ao algoritmo anterior, né, para ser o validador do bloco naquele caso. Enfim, a gente chegou. Enfim, a gente chegou na camada de rede, na Network Layer. Que, bem, não tem muito que eu possa falar sobre essa camada, bem. E finalmente a gente chegou na última camada de uma blockchain, que é a Network Layer, né, a camada de rede. Bem, é nessa camada que se concentram os algoritmos relacionados à propagação da informação, a descobrir novos nodes, né? Tudo que é relacionado à rede mesmo, né? A questão dos dados, né? Dos dados serem trafegados entre um node e o outro, enfim. Todas as tecnologias relacionadas a esse tipo de coisa se concentram nessa camada, né? Por exemplo, um tipo de rede que é muito usado em blockchains, principalmente as descentralizadas, seria o tipo de rede P2P, né? Peer-to-peer. Aqui a gente tem um exemplo da blockchain da Ethereum, né? Que sua camada de rede é formada pelos protocolos RLPX, que é o protocolo para Node Discovery, e o Ethereum Wire Protocol, que é o protocolo para propagação da informação da rede. E é basicamente isso, né? Não tem muito que a gente possa falar. No caso, isso sairia até do escopo do vídeo, iria entrar mais em rede de computadores, né? E os problemas não estariam muito relacionados à teoria de sistemas distribuídos em si, né? Mas eu acho que deu para vocês entenderem do que se trata essa camada de rede. E, bem, se você já estudou rede de computadores ou alguma coisa relacionada, vocês sabem quais problemas também existem nesse tipo de camada, né? E por último, aquela camada auxiliar, né, que eu falei, que corresponde às tecnologias auxiliares para cada camada da blockchain. Por exemplo, né, onde que essa blockchain vai estar? Né? Vai ser um navegador web, vai ser uma extensão, vai ser um software específico, o que vai ser realmente? Né? Um software desktop, um aplicativo, enfim. Isso tudo se concentra na camada de aplicação que eu não citei, né? Por algum motivo não citei naquele diagrama que eu coloquei, mas ela existe, tá? A camada de aplicação, a Application Layer, se trata da interface do usuário, né? Como que aquela blockchain vai se apresentar visualmente, graficamente para o usuário. Né? Vai ser uma extensão, um navegador, enfim. Depende muito. Bem, a gente tem o banco de dados, né, que poderia ser um SQL Server, enfim, por aí vai indo, né? Diferentes bancos de dados a gente tem, diferentes SGDBs. E isso auxiliaria na data layer da blockchain, né? Os algoritmos de criptografia, né, os protocolos criptográficos em si, os sistemas de hash, eles seriam
os auxiliares para a camada de consenso, né? Você tem SHA-256 no Bitcoin, a criptografia de curvas elípticas, por aí vai, RSA, enfim. E os serviços de internet como um todo, né? Para os demais protocolos de internet que fazem parte da Network Layer, né? Bom, e a próxima parte, eu coloquei uma ilustração para vocês verem como um todo um sistema baseado em blockchain, né? O que a gente estava vendo até o momento seria a infraestrutura interna de uma blockchain, né? Só que, bem, uma criptomoeda não é formada apenas de uma blockchain, né? Existe um todo além disso, né? Existe um todo que forma o sistema distribuído, não é? É a parte de armazenamento, a parte de processamento, interface de dados, que realiza certas operações, né, que são armazenadas no banco de dados e tal. Essas operações são executadas com base no código e nas regras da infraestrutura blockchain, né? Enfim, isso é uma área bem interessante, né, que se chama programação em blockchain, né, blockchain programming, que você divide o seu sistema em a parte do sistema distribuído e a parte da blockchain em si, né, da infraestrutura blockchain subjacente àquilo, né? Então fica bem bonitinho, né, como se fosse uma programação orientada a objetos quase, né? No caso seria uma programação orientada a blockchain. Bom, a próxima coisa seriam os forks, né? O que seria um fork? Um fork, para quem já programa, né, para quem usa GitHub e Git, já conhece esse termo, que é basicamente uma alteração que você faz num código, né, em algum projeto, uma mudança num protocolo, seja uma estrutura, enfim. Isso nada mais é do que um fork, né? E a gente tem dois tipos de forks, né, o soft fork e o hard fork. Um soft fork nada mais é do que uma pequena mudança na implementação de uma blockchain, né? E essa mudança ela não vai afetar de maneira drástica os nodes, né? É uma mudança que ocorre de tal forma que os nodes que decidirem atualizar para aquela nova versão da blockchain ainda assim conseguirão se comunicar com os nodes antigos, né? E vice-versa. Então, o exemplo de modificação, né? Um exemplo de um soft fork seria se, por exemplo, uma blockchain de uma criptomoeda, digamos, decidisse reduzir o tamanho dos blocos de 1 megabyte para meio megabyte, né, 0,5 megabytes. Nesse caso, os nodes atualizados eles conseguiriam se comunicar com os nodes antigos e vice-versa, né? Os nodes antigos conseguiram visualizar os novos blocos, né, com tamanhos menores. Os antigos também conseguiriam, de certa forma, né, além disso, os nodes antigos conseguiriam publicar novos blocos, né, com os tamanhos atualizados. No entanto, se um node antigo, né, publicar um bloco com um tamanho maior do que a regra atual, que no caso é de 0,5, esse node ele vai ser rejeitado, né, o bloco, no caso, que esse node publicou vai ser rejeitado. Enfim, você percebe que a comunicação ainda ocorre. Diferentemente de um hard fork, que é uma mudança mais essencial, em alguma parte essencial do blockchain, e nesse caso, você basicamente dividiria a sua blockchain em duas versões que não são compatíveis uma à outra. Isso já aconteceu, que é o caso do Bitcoin Cash, né? Bitcoin Cash e o Bitcoin, que aconteceu em 2017, que justamente foi uma discussão sobre o tamanho dos blocos da rede, né? Que havia uma divergência, né, sobre o Bitcoin Cash ser um pouco mais rápido do que mais rápido e mais barato do que o Bitcoin. Então você meio que naquela época os usuários do Bitcoin se separaram, né? E enfim, agora a gente tem duas moedas, né, que não conversam entre si. E enfim, nesse caso a mudança que eles estavam planejando para o Bitcoin Cash fez com que ocorresse um hard fork na rede. Bom, vamos falar um pouco mais sobre os forks, né? Só para finalizar. E quando que um hard fork ele ocorre, geralmente, né? Quando que ele poderia ser uma possível solução para algum problema? Bom, a gente viu que a blockchain ela é uma das grandes tecnologias, né, que se utilizam da criptografia, né? Dos algoritmos, dos protocolos criptográficos, né, simétricos, assimétricos,
as funções de hashing e, bem, qualquer mudança que ocorre em algum desses 3 pilares, né, da blockchain, da criptografia, afetaria de maneira drástica uma blockchain. Se, por exemplo, algum algoritmo fosse sujeitado a uma criptoanálise, né, e não conseguisse passar, por exemplo, e uma blockchain que se baseasse nesse algoritmo em questão teria que ser mudada, né, teria que ser passada por um hard fork, porque senão ela acabaria sendo bastante vulnerável, né, a possíveis ataques, não é? Um exemplo hipotético também seria se fosse descoberto uma vulnerabilidade, um exploit no SHA-256, né? Então, todas as redes blockchains que utilizam o SHA-256, como é o exemplo do Bitcoin, se não me engano, ele ainda deve utilizar, ter que passar por um planejamento para uma nova mudança, né? Para uma nova atualização do algoritmo de hash. Né? Então, essas mudanças, elas são naturais. Elas uma hora vão ocorrer com qualquer blockchain que vocês conheçam, porque a criptografia vai evoluindo, né? E é um passo natural, né? Que à medida que a gente vai evoluindo com novos algoritmos, novos protocolos sendo criados, os métodos de criptanálise também vão se sofisticando, os computadores também, né? Vão evoluindo em poder de processamento, de memória, e acaba sendo uma via de mão dupla, né? Acaba ajudando ambos os lados. Enfim, essa é a última parte do vídeo. Bom, e aqui estão as referências bibliográficas, né, que eu separei para produzir esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, comentem. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.